Seu Zé Pilintra quando vem, ele traz sua magia para saudar todos seus filhos. Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre uma expressão bastante usada e que causa muita confusão, tá? Algumas pessoas, eu já vi até mestres dizendo isso no canal do YouTube, que Jesus era Lúcifer, ou que Jesus é Lúcifer. Essa confusão se deu pelo seguinte fato: nessa procura aí de achar um culpado para tantas coisas ruins, né, existia um Deus que se parecia com o bendito anjo caído que eles estavam procurando, que era o Deus Lúcifer, né, que era representado por um jovem, né, com asas grandes, né, um jovem alado, entendeu? E que de uma certa forma tinha uma ligação com Deus Baco, com Deus Dionísio, com Deus Pan. Então tinha uma certa relação. Então a igreja achou interessante transformar o Deus romano, né, Lúcifer, aquele que trazia a luz, aquele que era responsável pela condução da luz solar. Então ele se come muito bem aí nessa questão de ser um anjo caído, né? Ele já tinha asa, né? Entendeu? E era formoso. Então, né? Ou então um anjo belo, né? Muito bonito. Então vamos colocar como o anjo caído. Aí começa toda essa história que hoje está tão enraizada na cabeça das pessoas que não sai mesmo, tá? Jerônimo, que foi o primeiro a traduzir então a Bíblia para a Vulgata, né, para o latim, autorizado pela Igreja Católica, né? Então eles já começam então essa questão dessa mudança, né, dessa alteração aí, né? Porque vejamos bem da seguinte forma: até no primeiro milênio, Cristo era chamado de Lúcifer, e só que não era um nome, era um adjetivo dado para Jesus, como o portador da luz. Ele dizia muito: eu sou a luz do mundo. Então no primeiro milênio, Jesus ele ganha o nome de Lúcifer. Então ele era chamado de Lúcifer, porque ele sempre dizia essas frases: eu sou a luz do mundo, entendeu? Então começa toda essa história aí, e que algumas pessoas hoje erram em afirmar que Lúcifer e Jesus são os mesmos. Não são os mesmos, nunca foram e jamais vão ser, né? É só falta de estudar, tá? É só estudar um pouquinho que muda a situação aí. Então sim, Jesus era chamado de Lúcifer. Ele era o portador da luz, né, a luz do mundo, né, que estava trazendo uma novidade ao mundo, um caminho de luz, né, para o mundo. E aí tem toda essa questão. Então nesse momento aí, o rei Nabucodonosor, que era um rei tirano e que ele queria ser maior do que todos os deuses, né, ele queria na verdade ser um deus, né, e estar bem superior aos outros deuses. Então um homem querendo ser Deus, e isso era uma afronta muito grande. Então acontece que, se eu não estiver enganado, o nome dele é Helel Ben-Shar, né, o nome desse rei babilônico. E ele então se transforma em Lúcifer, né? Então liga-se essa questão dele querer ser mais alto que Deus, de estar acima de Deus. Então eles colocam ele como Lúcifer. Eles pegam uma palavra que é um adjetivo que se dava para Jesus, né? Jesus Lúcifer, Jesus a brilhante estrela da manhã, Jesus a luz da manhã, Jesus o condutor da luz, né? Então Jesus Lúcifer. E daí começa toda essa história que hoje as pessoas, quando a gente fala em Lúcifer,
elas já pensam no anjo caído e já pensam no mal. Então, uma história muito bem contada e que hoje chega até nós e que as pessoas não têm a noção do que significa isso. Então, em suma, Jesus não é Lucifer e Lucifer não é Jesus, tá? É preciso estudar a história primeiro, para depois a gente vir aqui no YouTube reafirmar coisas que na verdade nem existem, sabe? Eu vejo muita gente falando sobre essa questão, Jesus é Lúcifer e tal. Não, gente, no primeiro milênio sim, ele foi chamado de Lúcifer, como já expliquei aqui para vocês. Mas para nós aqui em Umbanda Luciferiana Príncipe Negro, para nós da ordem luciferiana, a gente acredita muito nisso, que Jesus é um ser e Lúcifer é outro. Até a próxima.